Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 5 de dezembro. Você assiste agora ao Senado em Dia. Senado debate a implantação de uma base curricular comum para o Brasil. Comissão de Turismo apresenta relatório sobre política pública para o setor. Quais os melhores critérios para a decretação de estado de calamidade pública? A audiência pública tratou do assunto. E veja a primeira apresentação das cantatas de Natal. A construção de uma base curricular nacional comum para o sistema educacional do país foi tema de uma audiência pública realizada esta semana pela Comissão de Educação. O que os estudantes devem aprender em cada etapa do ensino. A necessidade de uma base curricular comum a todas as escolas brasileiras está prevista na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e no Plano Nacional de Educação, o PNE. No debate, a secretária de Educação Básica do MEC falou sobre o que já está sendo feito para definir o currículo básico e sobre a necessidade de envolver os professores nesse processo. Eles precisam ser, e como são, nós reconhecemos, legítimos sujeitos produtores desta proposta nacional. Precisam se ver para depois poderem continuar usando a base nacional comum, colocá-la em permanente discussão, em permanente aperfeiçoamento. Mas o assunto divide opiniões de especialistas. Nós não precisamos que todas as escolas ensinem o mesmo currículo. Os currículos precisam atender demandas e necessidades distintas, que são não são homogêneas. Os saberes mobilizados pelas pessoas não são homogêneos e precisam fazer sentido na vida de cada um. A base não vai resolver. Claro, da mesma maneira que o piso não vai resolver, da mesma maneira que a estruturação em 9 anos não vai resolver. Claro, é um conjunto, mas a base ela tem esse poder aglutinador, porque ela vai colocar o Brasil debatendo o que a gente espera que as crianças saibam ao terminar a escola. Eu acredito que a Base Nacional Comum, ela vai poder ampliar a oportunidade daqueles que hoje não estão tendo essa oportunidade. Então, eu concordo com a Alice, eu não tenho dúvida que o contexto importa, mas a matemática é a mesma. A razão e proporção todos têm que aprender. Isso tem que ser um direito. O regimento do Senado determina que cada comissão permanente avalie uma política pública do governo. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo fiscaliza a situação dos destinos turísticos do país. A senadora Lídice da Mata apresentou o relatório que deve ser votado na próxima semana. Ao avaliar os programas do governo de incentivo ao turismo no Brasil, a senadora Lídice da Mata disse que os dados são insuficientes. Faltam indicadores oficiais específicos para medir os reais impactos da atividade na economia. O ministro reconheceu isso e o próprio ministério precisa dessas ferramentas. A senadora faz uma série de recomendações ao governo federal e propõe a capacitação e a contratação de mais profissionais para o Ministério do Turismo. Ela também defende mais autonomia para a Embratur e que a autarquia tenha papel de destaque na promoção do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016. A senadora sugere ainda mudanças na apresentação de emendas ao orçamento do turismo. Em vez de você, no Ministério do Turismo, poder colocar emenda para qualquer município, você colocaria ou limitaria as emendas parlamentares àqueles destinos turísticos já selecionados e categorizados pelo Ministério do Turismo. Reduzir a burocracia para permitir que a Defesa Civil atue rapidamente em situações de emergência ou de calamidade pública é a conclusão da audiência pública que a Comissão de Infraestrutura realizou esta semana. Em 2011, um violento temporal na Serra Fluminense, que deixou mais de 1.000 mortos, mostrou que o Brasil não estava preparado para reagir com rapidez aos estragos deixados pelos fenômenos naturais. De lá para cá, foram tomadas medidas para acelerar o trabalho da Defesa Civil. Um avanço recente é a lei que permite que o dinheiro chegue mais rápido aos locais atingidos. E que já nos permite fazer direto, após a decretação, previamente ao ato de reconhecimento, que é burocrático e demora,
O governo federal já está junto à população atingida, ao governo estadual ou municipal, dando apoio para as ações de resposta. A maior dificuldade que a Defesa Civil enfrenta, segundo o secretário nacional do setor, não é a falta de pessoal ou recursos, mas sim o pós-desastre. Há 2.800 processos de reconstrução das áreas afetadas que aguardam análise. Além disso, a contratação de obras é lenta, o que penaliza a população. Hoje nós estamos criando dificuldade para aplicar o recurso. Se depois aplicarmos mal, a responsabilização nem sempre acontece, né? Embora haja fiscalização. Então nós temos que mudar um pouco a cara do nosso país e não dificultar mais o bom administrador público. Hoje o aparato de acompanhamento, fiscalização e controle é muito amplo. Tem a CGU, tem o TCU, tem os tribunais estaduais. Nós tínhamos que encontrar uma maneira de não ficarmos imobilizados por conta dos desvios que excepcionalmente ocorrem. Projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor torna obrigatório o fornecimento de versões em áudio dos manuais de instrução de produtos e serviços que normalmente são oferecidos em versão impressa. O projeto aprovado acrescenta um artigo à lei que estabelece normas para a promoção de acessibilidade para os portadores de deficiência física ou de mobilidade reduzida. O novo artigo determina que os produtos e serviços que venham acompanhados de manuais de instrução devem fornecer versão audiofônica desses manuais. O manual em áudio pode ser disponibilizado pela internet para download gratuito. Neste caso, o endereço de acesso ao manual na internet deve constar na versão impressa. O vice-presidente da Associação Amigos dos Deficientes Visuais aprova a medida. Segundo ele, a complexidade cada vez maior dos produtos eletrônicos acaba se transformando numa barreira para os portadores de deficiência. Eu não tenho televisão moderna ainda, mas eu sei que fica mais complicado para o deficiente utilizar. Porque são vários comandos até e consequentemente, se não tiver uma pessoa por perto observando, a gente não vai conseguir fazer por conta própria, porque até você conseguir acessar o que você quer fica difícil. O computador, hoje em dia a gente consegue baixar o ledor de tela, mas também depende de pessoas para poder procurar o site certo. O projeto é simbólico, porque ele chama a atenção da opinião pública para a necessidade de se aprimorar todos os dispositivos de proteção para as camadas mais abandonadas da população, vamos chamar assim. No caso específico, facilita a utilização pelos deficientes audiovisuais da utilização de equipamentos eletroeletrônicos através de áudio que eles vão receber, que vai integrar o produto quando da sua aquisição com prazo definido de reclamação, essa coisa toda. A matéria vai ser analisada agora pela Comissão de Direitos Humanos. Na noite dessa quinta-feira, o Coral do Senado abriu a 6ª edição do programa Cantatas de Natal, uma parceria entre o Senado e a Câmara dos Deputados. As apresentações são realizadas no Salão Negro do Congresso Nacional. Elas estendem as visitas guiadas ao Congresso para o horário noturno. Os visitantes podem assistir às apresentações de corais de hoje até domingo e depois de 11 a 14 de dezembro, sempre às 19 horas. Hoje não haverá sessão do plenário do Senado porque o painel eletrônico está sendo substituído. Está marcada uma sessão não deliberativa para a próxima segunda-feira. O Senado em Dia termina aqui com os sons e as imagens da apresentação da cantata de Natal. Até segunda.